Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nesta aula, nós vamos falar sobre as esferas. Imagine uma região delimitada no espaço por uma circunferência de raio igual a R. O raio é a distância que vai do centro O até o ponto P1 que está sobre a circunferência. Se eu marcar nessa região um ponto P1 e traçar o segmento que vai do centro até P1, nós podemos observar que esse segmento é menor que o raio. Da mesma forma, o segmento que liga o ponto P3 ao centro O também é menor que o raio. Todo ponto cujo segmento que o liga até o centro O for menor que o raio, pertence a essa região que nós vamos chamar de esfera. Se eu fizer um quarto ponto, o ponto P4, eu posso dizer que P4 não pertence à esfera porque o segmento que liga O até o ponto P4 é maior que o raio dessa esfera. Então, P4 não pertence à esfera, ok? A esfera, ela surge a partir da rotação de um semicírculo em torno de um eixo E. Então, quando esse semicírculo gira em torno do eixo E, ele determina no espaço uma região chamada de esfera, um sólido chamado de esfera, que nós podemos representar com uma figura como esta aqui, ok? Bom, as esferas podem ser divididas em diversas partes que nós vamos chamar de seções. Quando a seção for perpendicular ao eixo, como por exemplo essa seção aqui, nós vamos chamá-la de paralelo ou seção paralela, sendo que a seção paralela que passa pelo centro da esfera é chamada de equador, assim como a linha do Equador, aquela linha imaginária que passa pela superfície da Terra. É o Equador que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, certo? Já a seção que passa pelo eixo da esfera é chamada de meridiano. Se eu determinar alguns pontos localizados sobre os paralelos ou ainda sobre o meridiano, eu posso dizer que P1, P2 e P3 estão sobre a superfície da esfera. E os pontos dessa superfície que tocam o eixo são chamados de polos. Nós temos, portanto, um polo que está acima do Equador e um polo que está abaixo do Equador. Novamente, fazendo uma relação com o planeta Terra, o polo que está acima do Equador é chamado de Polo Norte e o polo que está abaixo do Equador é chamado de Polo Sul. Essa esfera, logicamente, possui um centro O e os segmentos que ligam o centro O aos pontos que estão sobre a superfície da esfera são todos iguais e esses segmentos, que eu vou chamar de distância entre o centro O e qualquer ponto P que está sobre a superfície da esfera, essa distância é igual ao raio da esfera, ok? Bom, nós vimos que a esfera pode ser dividida e essas divisões, essas regiões que dividem a esfera, nós chamamos de seção da esfera. Nós vimos que algumas seções são paralelas, ou seja, perpendiculares ao eixo E a seção do meridiano é uma seção que passa sobre o eixo E, ok? Essa seção é uma seção longitudinal. Mas nós vamos falar aqui apenas das seções que são paralelas. Toda seção de esfera tem a forma de um círculo e a seção paralela que passa pelo centro da esfera é a seção de maior área, ou seja, o círculo máximo. Relembrando que a linha que delimita essa seção é a linha chamada de equador, ok? Bom, mas nem toda seção ela passa pelo centro O da esfera. Algumas seções são determinadas a uma distância que nós vamos chamar de distância D do centro O. Essas seções também possuem
um raio que vai do centro da seção até a superfície da esfera, que nós vamos chamar de S. E a distância que vai do centro da esfera até a superfície da esfera, aqui no ponto A, é o raio dessa esfera. Vocês podem ver que o triângulo OMA é um triângulo retângulo cuja hipotenusa é igual a R. Então, nós podemos dizer que o R ao quadrado é igual ao D ao quadrado mais o raio S ao quadrado, que é o raio da seção, ok? Bom, a partir daqui, nós já podemos determinar as áreas e o volume de uma esfera, mas isso nós veremos na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e continuem estudando.